Olá, eu sou Carlos Alberto, o Pensador. Hoje analisaremos o caso de Cuba sob uma perspectiva diferente. Uma perspectiva que nos convida a observar não apenas as ideias em si, mas também os resultados que elas produzem ao entrarem em contato com a realidade. Para isso, tomaremos como ponto de partida duas declarações feitas por figuras-chave da mesma época histórica. A primeira vem de Fidel Castro: "A história me absolverá". A segunda foi proferida anos mais tarde por Raul Sendic, um dos principais líderes históricos do Movimento de Libertação Nacional do Uruguai, os Tupamaros. A verdadeira teoria revolucionária emerge de revoluções efetivamente realizadas. Não analisaremos essas declarações hoje para decidir quem estava certo. Faremos algo diferente. Nós as trataremos como hipóteses de trabalho e as submeteremos a teste utilizando a geopolítica estoica. Pois a geopolítica estoica não começa aceitando ou rejeitando uma ideia. Ela começa examinando-a. E se existe alguma revolução que nos permite realizar esse exercício hoje com perspectiva histórica suficiente, é a Revolução Cubana. 66 anos após 1959, o tempo nos deu o distanciamento necessário para observar não apenas as promessas iniciais, mas também os resultados reais. Não estamos aqui para julgar indivíduos ou condenar ideias de antemão. Estamos aqui para examinar como as ideias interagem com a realidade histórica. Em 1959, Cuba enfrentava profundas desigualdades sociais, corrupção política e uma forte dependência econômica e geopolítica. Nesse cenário, nasceu uma revolução que prometia justiça social, soberania, igualdade e uma vida melhor para o seu povo. Seria intelectualmente desonesto analisar o desfecho sem antes compreender o ponto de partida. As nações não mudam de rumo por acaso. O pêndulo da história começa a oscilar quando as sociedades sentem que o caminho que estão trilhando já não atende às suas necessidades. É por isso que a geopolítica estoica busca compreender as causas antes de analisar as consequências. No entanto, toda revolução acaba chegando ao mesmo lugar, um confronto com a realidade. E é aqui que a frase de Raul Sendic ganha uma profundidade extraordinária. Se a verdadeira teoria revolucionária emerge de revoluções que de fato ocorreram, então devemos nos perguntar: o que 66 anos de Revolução Cubana nos ensinam? Permitam-me um momento para explicar como funciona a geopolítica estoica. Até o momento, essa metodologia oferece uma maneira simples de abordar grandes processos históricos. Primeiro, ela observa os fatos, não os slogans, não as emoções, não as narrativas, os fatos. Depois, identifica os processos históricos revelados por esses fatos, pois um evento isolado raramente explica a trajetória de uma sociedade. São os processos que se desenrolam ao longo do tempo que, em última análise, mostram a direção para a qual o pêndulo oscila. Em seguida, compara as promessas iniciais com os resultados observáveis. Toda teoria merece ser ouvida com respeito, mas toda teoria deve aceitar ser medida em relação à realidade que cria, uma vez que deixa de ser apenas uma ideia e começa a transformar a vida de milhões de pessoas. Por fim, a geopolítica estoica busca descobrir quais oportunidades o momento presente oferece. Não busca condenar o passado, busca aprender com ele.
pois sociedades que não aprendem com sua própria história frequentemente acabam por repeti-la. Voltemos então a Cuba. Por mais de 6 décadas, a Revolução passou por várias etapas, mudanças de liderança e contextos internacionais. No entanto, hoje, certos resultados bastante visíveis são evidentes. Uma economia que enfrenta enormes dificuldades estruturais. A imigração contínua de milhões de cubanos em busca de oportunidades fora da ilha. Escassez material severa. Restrições significativas em várias áreas da vida pública. E uma geração jovem que, em grande medida, vislumbra um futuro fora do país. A geopolítica estoica não se compraz com essas dificuldades. Ela as observa, pois, por trás de cada indicador, existem milhões de seres humanos que se esforçam para construir uma vida melhor. Se o propósito declarado de uma revolução era oferecer maiores oportunidades de liberdade, prosperidade e bem-estar ao seu povo, então devemos perguntar em que medida esses objetivos foram alcançados. Cada observador responderá a essa pergunta usando seu próprio raciocínio. Pessoalmente, após observar 66 anos de história, considero que os resultados mostram que o projeto revolucionário não conseguiu alcançar suficientemente os objetivos fundamentais que havia prometido. Não chego a esta conclusão por simpatizar com uma ideologia ou rejeitar outra. Chego a ela porque o método me conduz a ela. E precisamente por respeito ao método, mantenho sempre aberta a possibilidade de rever as minhas conclusões se a realidade futura apresentar novos elementos. Aqui reside a lição mais importante. A geopolítica estoica não analisa ideologias, analisa as consequências históricas da sua aplicação. Esse mesmo critério deve ser aplicado a qualquer projeto político, econômico ou social, seja qual for a sua origem. A coerência intelectual exige a mesma regra para todos. Mas a história não serve apenas para explicar o passado, serve também para reconhecer oportunidades. E aqui o pêndulo mostra-nos mais uma vez algo importante. As Américas parecem estar numa conjuntura diferente. Há algum tempo, propus uma ideia que chamei Pacto de Concórdia. Não foi concebido para responder a um governo específico ou para seguir um líder em particular. Nasceu da convicção de que nossos povos possuem valores comuns suficientes para construir espaços crescentes de cooperação, respeito institucional, liberdade, desenvolvimento econômico e soberania compartilhada. Hoje, alguns chamam essa possibilidade de escudo das Américas. O nome é secundário. O que é verdadeiramente importante é a oportunidade histórica que parece estar se abrindo diante de nós. A geopolítica estoica não segue pessoas, ela observa processos, e quando o pêndulo aponta para uma oportunidade, considera prudente examiná-la. Não porque isso garanta o sucesso, mas porque ignorar oportunidades também faz parte das decisões históricas. Talvez a maior lição que Cuba oferece às Américas hoje não seja apenas política, é metodológica. Ela nos lembra que nenhuma teoria deve ser protegida da realidade e que toda sociedade madura deve ter a coragem de aprender tanto com seus sucessos quanto com seus fracassos. Não estou pedindo que aceitem minhas conclusões. Proponho que explorem o raciocínio comigo. Se ao final deste vídeo você chegar a uma conclusão diferente, mas após analisar os fatos com calma e aplicar um raciocínio consistente, então este trabalho terá cumprido seu propósito. Porque a geopolítica estoica não foi criada para dizer ao mundo o que pensar. Ela foi criada
para nos ajudar a pensar melhor, porque ao aprendermos a pensar, podemos exercer melhor nosso próprio conceito de liberdade. Se você acredita que vale a pena continuarmos trilhando este caminho juntos, convido você a se inscrever no canal. Pode parecer um pequeno gesto, mas para este projeto significa muito. Cada nova inscrição, cada curtida, cada comentário e cada compartilhamento de um vídeo ajuda o YouTube a levar este trabalho a mais pessoas interessadas em refletir com calma e aprender a pensar com mais clareza. Se você acha que essas ideias podem ser úteis para um familiar, um amigo ou um colega de trabalho, por favor, compartilhe-as. Talvez esse seja o início de uma boa conversa, e em tempos em que respostas rápidas abundam, resgatar o diálogo e o raciocínio já é um grande passo. Convido vocês também a deixarem suas opiniões nos comentários. Não busco um público que pense exatamente como eu. Busco uma comunidade de pessoas dispostas a raciocinar, a dialogar respeitosamente e a enriquecer este espaço com suas próprias ideias. Leio seus comentários com atenção, pois eles frequentemente me ajudam a continuar aprendendo e aprimorando esta metodologia. Tudo aqui é gratuito, porque o conhecimento cresce quando é compartilhado. Meu maior desejo é que este canal continue a alcançar mais pessoas e que juntos possamos construir uma comunidade onde o pensamento crítico, a liberdade intelectual e o respeito pela verdade sempre venham em primeiro lugar. Eu sou Carlos Alberto, o Pensador. Muito obrigado por me acompanharem. E lembrem-se, não estamos aqui para dizer ao mundo o que pensar. Estamos aqui para nos ajudarmos mutuamente a pensar melhor. Porque aprendendo a pensar, podemos exercer melhor nosso próprio conceito de liberdade. O caminho se faz caminhando. Até a próxima.